pessoal, mais uma dica da MG Treinamentos e a dica de hoje é sobre as empresas optantes pelo Simples Nacional na condição de contribuinte substituto no recolhimento do ICMS das operações subsequentes. Tudo começa com a Constituição Federal, que lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, estabelece que cabe lei complementar trazer um modelo nacional do ICMS. E a lei complementar que traz as regras gerais do ICMS é a Lei Complementar 87 de 96, onde traz as regras gerais de quem são os contribuintes, fatos geradores, base de cálculo, princípio da não cumulatividade e, inclusive, as regras gerais do regime de substituição tributária. Lá no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 de 96, estabelece o seguinte, que a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. O tema de hoje é específico sobre a substituição tributária nas operações subsequentes, quando o contribuinte substituto é optante pelo Simples Nacional. E a substituição tributária nas operações subsequentes, de acordo com o artigo 6, parágrafo 2º da Lei Complementar 87 de 96, somente existe se a mercadoria tiver numa lista de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária das operações subsequentes. De acordo com o artigo 8º, parágrafo 5º da Lei Complementar 87 de 96, traz as regras de cálculo do regime de substituição tributária nas operações subsequentes, que é justamente a diferença entre achar a base de cálculo da retenção, que é a base presumida, onde será o preço de venda praticado pelo contribuinte substituto, mais IPI, mais frete, mais a margem de valor agregado estipulado pelo Estado, onde vai ser introduzida a mercadoria, e aplica-se sobre esse valor a alíquota interna do Estado de destino. Desse resultado é deduzido o ICMS próprio do contribuinte substituto, e aí tem-se o quê? O ICMS retido. Nesse fluxograma aqui, percebe-se que é uma operação interna, onde o contribuinte substituto é o fabricante ou o importador, e ele destaca dois ICMS, o ICMS devido, que é o próprio, e tendo em vista que a mercadoria que ele produziu ou que ele importou está na lista de mercadorias sujeita à substituição dentro do estado onde ele está localizado, ele também tem que apurar e recolher o ICMS das operações subsequentes, representado na ilustração pela parcela X do atacadista e Y do varejista. Então, na legenda podemos verificar que ICMS-D é o imposto da operação própria desse vendedor e ICMS-R é o imposto retido, que seria a antecipação das parcelas X e Y das operações subsequentes. Dentro do Estado, o legislador nomeia como contribuinte substituto a indústria e o importador. Excepcionalmente, pode até ser o distribuidor, quando ele não é optante pelo Simples, mas tem um regime especial que o beneficia no recolhimento do ICMS próprio, o mesmo regime nomeia ele como contribuinte substituto, como no Rio de Janeiro ocorre com o Rio Log. Nas operações interestaduais, de acordo com o convênio 81 de 93, que trata sobre as regras da substituição tributária nas operações subsequentes, o contribuinte substituto será qualquer contribuinte do ICMS, podendo ser a indústria, o importador, o comércio atacadista ou comércio varejista, sendo este responsável pelo recolhimento do ICMS das operações subsequentes ocorridas no estado de destino, se o estado dele de origem assinou convênio ou protocolo concordando em aplicar as regras da substituição tributária no estado de destino. Essas regras da substituição tributária também se aplicam às empresas optantes pelo Simples Nacional
onde lá na Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 13, parágrafo 1º, estabelece que essas empresas deverão observar a legislação das demais pessoas jurídicas e determina lá no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha A, que se aplica o regime de substituição tributária às empresas optantes pelo Simples Nacional, no que se trata nas operações subsequentes, antecedentes e na contratação de serviço de transporte. Então, as empresas optantes pelo Simples Nacional, na condição de contribuinte substituto, devem estar por dentro das regras de cálculo desse regime. Lá na legislação do Simples Nacional, mais especificamente com base na resolução do Comitê Gestor 94 de 2011, no artigo 28, traz as regras de cálculo do ICMS a ser retido por essa empresa optante pelo Simples Nacional na condição de contribuinte substituto. Na realidade, como essa empresa não destaca ICMS próprio, e nós vimos anteriormente que para se achar o ICMS retido nada mais é do que o ICMS que se acha das operações subsequentes, utilizando-se a base de retenção, menos o ICMS próprio do contribuinte substituto. Então, o artigo 28 desta resolução 94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional estabelece que essa empresa optante pelo Simples vai continuar a recolher o seu ICMS próprio de acordo com a alíquota lá do Simples Nacional, mas na hora de recolher o ICMS da fase seguinte, vai utilizar como ICMS próprio para abater do ICMS das operações subsequentes as alíquotas internas normais e as alíquotas interestaduais normais. E se o produto tiver preço final ao consumidor, também. Então, nesse artigo estabelece o seguinte, no parágrafo 3º do artigo 28 dessa resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 94/2011, que a base de retenção vai ser base de cálculo vezes a MVA multiplicado pela alíquota interna do estado de destino. Base de cálculo é o valor da operação a ser realizado por essa empresa optante pelo Simples, na condição de substituto. MVA é a margem de valor agregado divulgado pelo ente a que se refere, o estado onde ela introduziu a mercadoria, e a alíquota interna também é do estado onde ela introduziu a mercadoria. Como é que vai ser o cálculo desse imposto retido? Eu tenho aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é um fabricante que realiza dentro do estado do Rio de Janeiro uma operação de venda. Na realidade, ele vai vender essa mercadoria por R$1.000. A margem de valor agregada previsto lá no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS será 45%. E a alíquota interna que vai utilizar vai ser de 20%. Essa alíquota vai ser utilizada só para efeito de achar o imposto retido, porque essa empresa, na condição de contribuinte substituto, quando for recolher no mês seguinte o seu ICMS próprio, vai recolher com as alíquotas do ICMS de acordo com a receita bruta anual que ele tiver enquadrado. Então, nesse meu exemplo, usei como alíquota interna 20% e achei um ICMS próprio fictício R$200, porque essa empresa não destaca ICMS próprio na nota, só vai usar esse ICMS aí para efeito de deduzir do ICMS das operações subsequentes, onde resultará no ICMS retido a ser recolhido ao estado onde foi introduzida a mercadoria. A base de retenção no meu exemplo foi R$1.000, acrescentei a MVA, no caso aí em decimal, poderia ser em percentual, multipliquei pela alíquota interna, achei um ICMS das operações subsequentes de R$290, menos o ICMS próprio fictício, que vai ser utilizado só para efeito de achar o imposto retido, que no caso é R$200, e o imposto retido que achou foi R$90.
Verifique que a base de retenção da empresa optante pelo Simples não é utilizado o IPI, porque essa empresa ela não destaca IPI na nota, e na resolução 94/2011 do Comitê Gestor do Simples Nacional, lá no artigo 28, não estabelece que deverá aplicar o IPI nessa base de retenção. Já no segundo exemplo, é uma empresa que não é optante pelo Simples, indústria também, que vai realizar uma operação dentro do estado do Rio de Janeiro, utilizando o mesmo preço de venda, que é R$1.000. Nesse caso, ela vai destacar 20% de ICMS, porque ela não é optante pelo Simples Nacional, que é R$200. E destacou na nota um IPI de 30%. A base de retenção não vai ser 1.000, vai ser incluído também o IPI, porque essa empresa não é optante pelo Simples Nacional. Não sendo optante, a base de retenção vai ser o valor da mercadoria mais o IPI. Acrescenta a alíquota interna, achou de ICMS nas operações subsequentes o valor de R$ 298,70, menos os R$200 do ICMS próprio, resultou no imposto retido bem maior, que foi de R$ 98,70, enquanto que a empresa indústria, na condição de substituto, achou um ICMS retido bem menor, tendo em vista que a base de retenção não foi incluso o IPI. Além disso, é importante verificar que existe a margem de valor ajustada. Os estados, na sua lista de mercadorias de substituição tributária, tem a margem de valor original, que é utilizada quando a operação é dentro do estado, e a margem de valor ajustada quando a mercadoria vem de fora do estado. E a margem de valor ajustada é bem maior do que a margem de valor original, a margem de valor agregado original. Sendo que os estados assinaram o convênio ICMS 35 de 2011, onde esse convênio, na cláusula primeira, estabelece o seguinte: o contribuinte optante pelo regime simplificado e diferenciado do Simples, que recolhe o ICMS de acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, na condição de substituto tributário, não aplicará a MVA ajustada, prevista nos convênios e protocolos. E o parágrafo único estabelece o seguinte: para efeitos de determinação da base de cálculo da substituição tributária nas operações de que trata o CAPT, o percentual de margem de valor agregado adotado será aquela a título de MVA-ST original. Só que o seguinte: o Estado do Rio de Janeiro interpreta esse convênio ICMS 35 de 2011 da seguinte forma: para o cálculo ser utilizado a MVA original do anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Rio, essa empresa do Simples localizada em outro estado, o estado dela tem que ter assinado convênio ou protocolo com o Rio, concordando em aplicar as regras do Rio. Então, nesse caso, essa empresa do Simples está na condição de contribuinte substituto. E aí, o Estado do Rio de Janeiro, lá no seu portal, tem um manual de substituição tributária, onde coloca esse quadro explicativo, onde estabelece o seguinte: quando há substituição tributária entre o Estado de origem e o Rio de Janeiro, onde há convênio ou protocolo, e o estabelecimento lá no estado de origem estiver no Simples Nacional e o destinatário aqui seja qualquer regime, seja optante pelo Simples Nacional ou não, vai se aplicar a MVA original. E se esse optante pelo Simples Nacional não recolheu o ICMS para o estado do Rio de Janeiro, esse destinatário, sendo optante pelo Simples Nacional ou não, ele vai recolher na condição de responsável solidário utilizando a MVA original. Outra tabela, o Estado do Rio de Janeiro coloca com relação à seguinte hipótese: quando o Simples Nacional, a empresa, no caso, optante pelo Simples Nacional, ela esteja na condição de contribuinte substituto destinatária localizada aqui no Rio de Janeiro. É na situação em que o remetente em outro estado esteja em qualquer regime, mas o estado dele não assinou nenhum convênio ou protocolo.
Então, quem tem que recolher na condição de contribuinte substituto é o destinatário. E se esse destinatário for optante pelo Simples Nacional, ele vai poder utilizar a margem de valor agregado original, estabelecida no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS. Então, cuidado que demais estados interpretam esse convênio 35 de 2011 da seguinte forma: basta o remetente em outro estado ser optante pelo Simples Nacional, independentemente se há convênio ou protocolo, teria que estar recolhendo o ICMS ao estado de destino, seja o destinatário na condição de substituto, porque o fornecedor no estado de origem não teria essa obrigação, ele vai poder, esse destinatário, utilizar a margem de valor agregado original, mesmo que não há acordo entre os estados. Então fica a dica aí para vocês. Tem que prestar atenção também como é que vai segregar essas receitas no aplicativo que gera o documento de arrecadação do Simples, que é a DAS. Então você tem que prestar atenção quando vai separar as receitas sujeitas ao regime de substituição tributária. Quando a empresa é contribuinte substituído, em que ela teve imposto retido. Então, por exemplo, um bar, ele vende no mês 15 mil de bebidas que está sujeita ao regime de substituição tributária e o imposto já foi retido, e 10 mil de refeições que não está sujeita ao regime de substituição tributária. Essa receita de 15 mil em que o ICMS foi retido pelo fornecedor, lá no programa aplicativo que gera o documento de arrecadação da DAS, tem que jogar essa receita com substituição tributária, porque o aplicativo vai separar esses 15 mil e não vai sofrer a tributação de acordo com a alíquota do ICMS do Simples Nacional. Só vai sofrer a tributação do ICMS no Simples os 10 mil referente às receitas de vendas de refeições. Diferente é separar essas receitas quando o contribuinte optante pelo Simples está na condição de contribuinte substituto. O ICMS próprio dele tem que continuar pagando de acordo com a alíquota do ICMS, de acordo com a receita que ele tiver enquadrado lá no Simples Nacional. Então, nesse caso, as receitas dele de venda de mercadorias industrializadas ou de mercadorias que ele importou e que está sujeito à substituição tributária, o ICMS retido, no caso aqui do Rio de Janeiro, ele recolhe em separado através de DARGE. Mas o ICMS próprio dele, ele paga de acordo com a alíquota do ICMS do Simples, com base na DAS, no documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, a receita dele no mês, ele tem que separar lá no aplicativo da DAS como venda de mercadoria sem substituição tributária. Porque se ele colocar essas receitas com substituição, ele vai ficar o ano todo sem recolher o ICMS dele próprio no Simples Nacional. Então, tem que ficar claro para vocês que o contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional, ele recolhe 2 ICMS. O próprio dele, de acordo com o Simples Nacional, recolhe através da DAS e recolhe através de DARGE separado o ICMS das operações subsequentes, que é a antecipação do ICMS de futuras saídas internas do atacadista e do varejista. Então, você tem que ter cuidado na hora de separar essas receitas. Então, as receitas de venda das mercadorias sujeitas à substituição na condição de contribuinte substituto e optante pelo Simples vai ter que ser jogado lá no aplicativo da DAS como venda de mercadoria industrializada sem substituição tributária. Outra coisa importante, esse contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional, quando ele emite a nota, ele repassa no total da nota o ICMS retido, que não é ICMS dele, é ICMS da fase seguinte. Então, o cliente dele, quando for pagar o boleto, vai pagar não só a mercadoria, mas o imposto retido que foi repassado no total da nota. Então, esse imposto retido não é receita. E o artigo
28, parágrafo 4º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional estabelece que, neste caso, haverá valor recolhido do ICMS próprio referente às receitas que se enquadram nessa condição e, para fins de cálculo dos tributos devidos no Simples, não será considerado como receita de venda ou revenda de mercadoria o valor do tributo devido a título de substituição tributária. Então, quando essa empresa optante pelo Simples Nacional na condição de substituto tributária vai recolher o seu próprio ICMS de acordo com a sua alíquota do Simples, do ICMS, de acordo com a receita dele no Simples Nacional, vai considerar o total das notas de vendas deduzido o ICMS-ST, que não é receita dele, é imposto das fases subsequentes, ok? Então, outro detalhe também é que, a partir de 1º de janeiro de 2016, foi alterado o prazo de recolhimento aqui no estado do Rio de Janeiro do ICMS retido pela empresa optante pelo Simples Nacional na condição de substituto tributário. Esse ICMS teria que ser recolhido no dia 9 do mês seguinte ou no dia 10 se a mercadoria for cimento. Então, a partir de 1º de janeiro de 2016, esse ICMS retido passa a ser recolhido até o dia 2 do segundo mês subsequente à saída da mercadoria. Isso é nacional. Por quê? Porque a Lei Complementar 123 de 2006 foi alterada pela Lei Complementar 147 de 2014, dizendo que os estados tinham que dar 60 dias a partir do mês que saiu as mercadorias, quando essas estiverem sujeitas à substituição tributária e o Simples estivesse na condição de substituto tributário. Porque o Simples, geralmente, são empresas pequenas. Imagine, no mês seguinte ele tem que recolher o ICMS próprio e, além do ICMS próprio, o ICMS da fase subsequente. Então ele tem que ter um fluxo de caixa muito grande, porque a maioria deles vendem a prazo, vendem para o cliente pagar daqui a 60 dias. Se não tiver um fluxo de caixa grande, o que acontece? Ele fica sem recolher esse ICMS da fase seguinte. Então, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, curtam, compartilhe com um amigo e se inscrevam no nosso canal da MG Treinamentos. Até a próxima dica.